A extrema-direita está em crise e o bolsonarismo está agonizando. A crise interna, o racha, é pra valer. O Eduardo Bolsonaro não gostou nada do que o Valdemar Costa Neto afirmou ontem, que se o Tarcísio for o candidato do Bolsonaro, ele irá migrar do Republicanos para o PL e sairá como candidato do Bolsonaro. O Eduardo não gostou porque o Eduardo quer ser o candidato do Bolsonaro à presidência da República e diz que se ele não for, ele vai para um outro partido, levará consigo parte da base e vai se candidatar à presidência da República. Rapaz, esse Eduardo sonha alto. Vai ser a primeira vez que eu verei um candidato fazer campanha presidencial à distância, em home office. E tendo em vista que nesse último final de semana, a galera do Centrão com os setores da direita já se reuniram e decidiram que o Tarcísio será o candidato deles, descartando por completo o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro vai ter que se conformar, porque o Tarcísio vai ser o único que pode ganhar e dar um induto a ele. O Eduardo Bolsonaro lançou essa crítica a todos eles agora há pouco na sua rede social. Abre aspas para ele. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado em substituí-lo na corrida presidencial. E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem do Bolsonaro, porque eu apoio. Se houver necessidade de substituir Jair Bolsonaro, isso não será pela força nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por todos nós. Não adianta vir com papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, há poucos dias do injusto julgamento. Ele falou também que não precisa de pressa e que essa movimentação do Centrão com a direita é só para pressionar o Bolsonaro a aceitar logo o seu candidato, que é o Tarcísio. E diz que quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com o Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. É maravilhoso ver essa desunião da extrema direita. E o Zema ontem, em entrevista ao Roda Viva, mostrou que não tem nenhuma dignidade. Após ser chamado de rato pelo Carluxo, ele disse que não é uma pessoa belicosa, que não procura briga, guerra com ninguém. Só que o nível de capacidade intelectual da direita e da extrema-direita é tão baixo, minha gente, que ao invés dele usar a palavra belicosa, ele usou a palavra beliscosa. O cara foi humilhado pelo Carluxo e ainda passa mais uma outra vergonha ao defender ser humilhado pelo Carluxo, ainda com um erro gravíssimo de português. Tá bem, hein, Zema, para um candidato que não tem nem 2 dígitos nas pesquisas eleitorais. E a raiva do Eduardo, minha gente, é porque o Tarcísio já anda se comportando como candidato à presidência da República, participando de vários eventos com empresário, com a elite bolsonarista, do agro, dos bancos, do mercado financeiro, e se comportando como verdadeiro candidato, tá? Ele falou ontem o seguinte, no evento lá no Esfera em São Paulo: eu não sei qual vai ser o lema do novo governo, eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. Minha gente, esse tipo de discurso é discurso de candidato. E os bolsonaristas vão tentar a sua última cartada para livrar ou adiar a prisão do Bolsonaro. Eles querem votar no Congresso uma PEC que dá direito aos deputados, aos políticos julgados pelo STF, recorrer na turma toda do STF. Por exemplo, se for condenado na primeira turma, eles terão o direito de recorrer em todo o plenário da Corte. Hoje em dia eles só podem recorrer no plenário da Corte se houver a divergência mínima de 2 ministros numa das turmas. Nas redes sociais o bolsonarismo anda morto. Depois que o Bolsonaro ficou sem acesso às redes e sem acesso ao celular, não está tendo mais como alimentar o gabinete do ódio deles, então eles estão sem liderança, estão sem rumo e as interações bolsonaristas caíram de maneira drástica nas redes sociais. E o Gilmar Mendes foi questionado por que naquelas mensagens do Eduardo com o Bolsonaro foi citado o nome dele, e ele disse que quando o Bolsonaro falou que tinha contatos na Suprema Corte com Gilmar Mendes, não estava se referindo diretamente a ele, porque ele disse que a última vez que ele conversou com o Bolsonaro foi na época que o Bolsonaro ainda era presidente, mas sim aos porta-vozes do Bolsonaro que tem acesso ao gabinete dele, porque segundo o ministro, ele está aberto para receber todo mundo de todos os espectros políticos. E segundo o colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, Ciro Gomes já decidiu que vai apoiar a candidatura do Tarcísio contra o Lula na corrida presidencial de 2026. Aqui no Ceará, ele já está junto no mesmo palanque de bolsonaristas como André Fernandes e Capitão Wagner. O irmão dele, o senador Cid, criticou muito essa decisão do Ciro Gomes e disse que mudar para melhor até que vai. Agora mudar para pior, só a misericórdia.